para você não passar perrengue na sua viagem para Orlando, para você que está começando a planejar sua viagem do zero, não sabe por onde começar, eu tô gravando esse vídeo para te ajudar. É claro que quando a gente pensa numa viagem para Orlando, automaticamente a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar os parques, é entender um pouquinho dos ingressos, é já falar do planejamento da viagem, meio que pensando já na viagem acontecendo. Mas tem muitas coisas que têm que ser feitas antes de você viajar e que parecem bobas, mas que são super importantes para garantir que você não vai ter nenhum problema. Então eu vou gravar 2 vídeos aqui para ajudar vocês. Esse primeiro vai ser um pouco da parte mais burocrática da preparação da viagem. Então tudo que envolve documentação, toda a preparação prévia mesmo da viagem. E aí depois eu vou gravar um segundo vídeo explicando para vocês que já tem essa parte mais burocrática organizada, o que você precisa fazer para garantir que o seu planejamento vai dar certo. Eu costumo falar que é como se fosse um funil de grandes coisas que você vai colocando para você sair aqui em algum momento com o seu planejamento pronto. E a primeira coisa aqui no topo desse funil é a data da sua viagem. Por mais que você comece esse planejamento aqui com um rascunho de data, então mais ou menos em junho, mais ou menos no final do ano, esse mais ou menos pelo menos é importante, porque a partir dessa data principal, você já consegue ter uma ideia de tudo que você vai precisar daqui para frente. Tá tudo ligado, então é como se fosse uma coisa vai puxando outra. E a primeira coisa realmente que você tem que definir, parece bobo eu estar falando isso, mas é a data. Recentemente, por exemplo, eu estava atendendo uma família para fazer o planejamento deles de viagem e eles já sabiam quais parques eles queriam ir, a gente já tinha conversado de diversas coisas que vêm lá para frente, mas eles ainda não sabiam a data. A gente fez um grande rascunho de tudo que a gente poderia tentar colocar no planejamento deles, mas que a gente só conseguiu voltar e olhar para isso realmente quando eles definiram a data da viagem. E aí, em alguns momentos, eu vou falar algumas coisas que vocês vão entender o porquê que é tão importante já logo de cara definir a data da viagem. Bom, e aí você já definiu mais ou menos a data da sua viagem, pelo menos ali a época do ano que você vai viajar. Então, você já tem que começar a preparar a sua documentação. Qual é o primeiro documento que você tem que ter? É o passaporte. Passaporte todo mundo precisa, gente. Mesmo que seja um bebezinho viajando, ele precisa de passaporte. E aí, como eu falei, já vou fazer o primeiro link aqui com a data. É importante vocês saberem que, dependendo da idade do bebê ou da criança, o passaporte ele vai ter uma validade diferente. Então, por exemplo, se você tirar um passaporte agora para o seu filho e ele tem 6 meses e você vai viajar só daqui 3 anos, muito provavelmente você vai ter que fazer a renovação do passaporte dele até a sua próxima viagem, porque o passaporte vai estar vencido. E aí, tendo já o passaporte em mãos, o que você precisa ter para viajar para Orlando? Não só para Orlando, mas para qualquer lugar dentro dos Estados Unidos. Você precisa ter o visto aprovado. E aí aqui depois eu vou dar mais uma dica bônus, que todo mundo sempre tem dúvida com relação à data aí de validade de expiração do visto americano. Mas voltando a explicar aqui sobre o visto americano. Sem visto americano, você não entra nos Estados Unidos. Existem algumas outras formas de visto americano que não aquele mais tradicional, que é aquele impresso no passaporte. Existe, por exemplo, se você tiver um passaporte europeu, se você tem a dupla cidadania, existe uma autorização para alguns países que têm alguns acordos com os Estados Unidos e aí através desse passaporte, dessa dupla cidadania, você entra com um pedido dessa autorização e aí você vai ter um tempo ali de permanência que geralmente é menor do que o visto americano para fazer essa visita nos Estados Unidos. Então, se você tem alguma dupla cidadania, algum outro tipo de passaporte que não só o brasileiro, você pode verificar se essa dupla nacionalidade aí que você tem te dá direito a solicitar essa autorização de entrada nos Estados Unidos. Caso você não tenha dupla nacionalidade, você só tem o passaporte nacional, você tem que entrar no site do consulado americano, você vai preencher um formulário, esse formulário se chama DS-160, ele é a primeira etapa aqui da solicitação do visto, e aí você vai preencher ele com as informações, é um pouco, eu falo que é randômico, não são perguntas padrão para todo mundo, então dependendo das suas respostas, ele vai te gerando novas perguntas, e aí quando você terminar de preencher esse formulário, você vai ter que pagar uma taxa, depois que o sistema já reconhecer o pagamento dessa taxa, você vai entrar então no site e vai fazer 2 agendamentos. Um agendamento para você entregar o seu passaporte brasileiro e tirar a foto, e aí depois um outro agendamento que é a visita no consulado, onde você vai fazer a entrevista. E aí nesse momento que todo mundo sempre recomenda você levar alguns documentos impressos, caso alguém te peça algum comprovante ali na hora, mas no geral, gente, nesse momento da entrevista, eles já vão ter feito praticamente toda a análise do seu perfil, então é muito raro ali você precisar apresentar alguma documentação que seja decisiva, mas
Seguro morreu de velho, é sempre bom então, se você estiver indo nesse momento da entrevista lá no consulado, você levar o máximo de documentações que você tiver que comprovem que você tem residência fixa, que você tem algum vínculo empregatício, que a sua viagem tem data de ida e data de volta, enfim, tudo que mostre para eles que a sua intenção realmente é fazer turismo, fazer uma viagem e retornar para o Brasil. Dadas todas essas dicas aqui de visto, que são dicas bem básicas, que já dão um norte aí de como começar a solicitar o visto americano, eu queria falar mais uma informação que é super importante e que eu tirei a prova que ela é verdadeira. O visto americano, ele tem uma validade. Essa validade, geralmente, ela é de 10 anos. E aí existe sempre um questionamento que você não consegue entrar nos Estados Unidos se o seu visto estiver a menos de 6 meses da validade. Ou seja, se meu visto vence daqui 2 meses, dizem que você não consegue entrar nos Estados Unidos porque você não tem uma validade aí de 6 meses ainda do visto. Gente, isso não é verdade. O seu visto ele tem que estar válido até o momento do seu retorno da sua viagem. E eu tirei essa prova recentemente. Nós fomos viajar para Nova York. O visto do meu marido vencia, se não me engano, no dia 19 de maio. E o nosso retorno era tipo dia 12 de maio. Ele não fez a renovação do visto antes disso. Então nós entramos aí com o visto já quase para vencer e deu tudo certo. Ainda só para fechar esse ponto de documentação, eu sempre falo que vale dar aquele último check aí de documentações. Então, por exemplo, se todo mundo aí na sua casa já tem passaporte, mas, por exemplo, tá indo só a mãe com os 2 filhos viajar e o pai não tá indo. Dá uma olhadinha se o passaporte que você tirou para os seus filhos é aquele que permite que um dos pais apenas viaje com as crianças, ou se você precisa fazer uma autorização, porque tem todo um trâmite burocrático aí de você fazer a autorização, fazer um registro dessa autorização. Se você já tá com essa documentação, passaporte e visto pronto, e você tá indo viajar com seus filhos menores, não deixa para pegar em cima da hora a documentação das crianças, dá uma revisada. Então, assim, quando a gente fala de documentação, é sempre bom você dar aquela olhada geral, sem estar nos 45 do segundo tempo, para você ter um tempo de reação caso esteja faltando alguma coisa. Fora isso, o que mais que a gente precisa falar aqui dentro de documentação? Para dirigir nos Estados Unidos, você só precisa da CNH. Você não precisa daquela permissão para dirigir, que alguns países exigem. Nos Estados Unidos, você consegue alugar o carro e dirigir com a CNH. Algumas locadoras aceitam sim a CNH digital, mas se você for parado no trânsito nos Estados Unidos, é sempre recomendado que você esteja com a sua CNH física. Aproveitando que eu tô falando para vocês sobre dirigir nos Estados Unidos, só lembrando para vocês que eu vou deixar aqui embaixo o link da locadora de veículos, que eu super indico para vocês, e que a gente tem cupom de desconto. Você clicando aqui nesse link, ele já vai te levar para o WhatsApp para você fazer a sua cotação, e aí você fala que você veio do Partiu Orlando e você vai receber um desconto bem legal na sua locação de veículos. E aqui nessa locadora não tem pegadinha, gente. O valor que você receber da cotação já vai estar com todos os seguros que são necessários inclusos, não vai ter pegadinha de na hora eles quererem te empurrar mais algum seguro. O carro fica parado te esperando lá no desembarque do aeroporto, então você não precisa pegar fila, não precisa ir em guichê, conversar com ninguém. Se você não fala muito bem inglês, não precisa se preocupar com isso. Então contata o pessoal aqui nesse link que eu vou deixar para vocês, que é uma indicação muito boa e que com certeza vai estar num preço bem bacana para vocês alugarem carro. Uma última coisa que eu gosto de ressaltar com relação à documentação, mas que pode ser aplicável para você ou não, é comprovante de vacinas. Por que eu tô falando que pode ser aplicável para você ou não? Porque isso vai depender de um outro elo aqui importante na nossa lista de coisas, no nosso funil aqui de coisas importantes para você planejar sua viagem, que é a definição de passagem. Por quê? Dependendo da sua passagem, se você fizer escala em algum país que exija algum tipo de vacinação, de comprovante de vacinação, como por exemplo, comprovante de vacinação de febre amarela, não basta simplesmente você ter tomado a vacina da febre amarela, você tem que ter aquele certificado da Anvisa se essa for uma exigência do país que você fizer escala. Dependendo das horas da escala, você tem que pegar sua bagagem, então é como se fosse um desembarque mesmo, e aí nessas situações, algumas vezes, o comprovante de vacinação é exigido. A depender da sua passagem, se você tem escala ou se você não tem, sempre verifique se ali naquele país de escala que você vai estar fazendo a sua escala, se você precisa ou não apresentar alguma documentação extra, como, por exemplo, um comprovante de vacinação. Eu, para ir para Orlando, por exemplo, eu já tive que fazer escala no Canadá. E aí não era comprovante de vacinação, mas a documentação extra
para fazer essa escala era um visto temporário para ir para o Canadá. Então eu tive que entrar no site do consulado canadense e fazer essa solicitação de um visto temporário apenas para fazer essa escala. Não é um processo super complicado, pelo contrário, é um processo bem simples, bem automatizado, você faz tudo online. Mas se eu não tivesse visto isso, se eu não tivesse feito essa solicitação, eu não teria conseguido fazer essa escala, eu ia chegar lá e eu ia ter uma baita dor de cabeça. Então sempre fiquem atentos a qual documentação é exigida, dependendo da escala que você vai fazer. E aí, como eu falei pra vocês, gente, todos esses primeiros pontos aqui da organização, eles se conectam. A data é muito importante, a documentação é muito importante, e esse terceiro ponto, que é a passagem, vai definir muitas coisas daqui pra frente na sua viagem. E aí, não sendo exatamente uma documentação, mas falando aqui um pouquinho desse trâmite da viagem, uma outra coisa que é muito importante vocês lembrarem nesse momento do planejamento. A gente está considerando que você já definiu a data, já tem a documentação, você já tem até a passagem aqui, porque a gente já está falando da sua escala, né? Então, nesse momento, você precisa contratar um seguro viagem. E aí vocês podem falar assim: ah, Melina, você só tá falando isso porque você quer vender algum seguro viagem. Não, eu até indico pra vocês um seguro viagem, que eu até falo pra vocês que, por exemplo, eu acabei de contratar por um preço incrível, excelente pra minha mãe. Pra vocês verem como eu confio, eu só indico o que eu realmente uso. Eu contratei aqui nesse link que eu sempre indico pra vocês. O seguro viagem para minha mãe que está indo para a Europa, não é nem para os Estados Unidos. Eles também vendem seguro para todos os lugares, para uma viagem de quase um mês por um valor incrível. Mas não é só porque eu compro, indico e confio esse site que eu tô falando para vocês do seguro viagem. É porque realmente viajar sem seguro viagem é furada, tá, gente? Se você tiver um problema lá, que você tem que ter algum tipo de despesa médica, se você precisar pegar uma ambulância, se você precisar de um exame médico nos Estados Unidos, isso é caríssimo. E não é como no Brasil, que tem, por exemplo, um serviço público que você pode recorrer. Lá, tudo é pago. Então, se você for no hospital porque você está com uma dor de dente, você vai gastar um baita de um dinheiro. Então, não vale a pena, gente. O seguro viagem não é uma grande despesa aí no montante todo da sua viagem. São valores que, inclusive, você consegue parcelar. E aí, vou reforçar que sim, tem desconto você clicando nesse link aqui. Você vai conseguir um preço excelente e vai, com certeza, evitar aí que você tenha uma preocupação desnecessária. Ai, Melina, mas o meu cartão de crédito já me dá seguro, então eu acho que eu não preciso contratar. Pode ser, existem casos sim que o cartão de crédito, a partir do momento que você compra a sua passagem com o cartão de crédito, que tem essa cobertura de seguro aí boa, pode ser que ele te atenda. Daí, nesse caso, qual que é o meu conselho para você? Leia muito bem quais são as cláusulas, qual é a cobertura e como que funciona. Por exemplo, você vai pagar as suas despesas e eles vão te reembolsar, ou eles vão te indicar para alguma rede, eles vão te dar algum tipo de atendimento que você não tenha que desembolsar nada na hora. Se você tiver que desembolsar para ser reembolsado depois, você tem esse montante, você está levando essa quantia, você tem essa quantia no banco para eventualmente conseguir fazer o pagamento e depois somente pedir o reembolso. Então só veja muito bem essas cláusulas para depois você, como eu falei, não ter uma dor de cabeça que poderia ter sido evitada por um custo muito menor. Então aqui praticamente tudo que eu poderia falar para vocês para o planejamento prévio e mais burocrático da sua viagem, eu já falei. E eu queria só dar mais uma dica extra aqui nesse vídeo ainda, que é específico para quem está indo viajar com crianças menores de 2 anos. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no final para vocês assistirem, que dá dicas de como viajar com crianças em avião, em voos longos, de tudo que eu já aprendi até hoje viajando com os meus filhos. E uma das dicas que eu falo lá, então eu vou repetir aqui para vocês, é o seguinte: crianças até 2 anos, elas não necessariamente precisam de um assento. Se você quiser comprar um assento e levar, por exemplo, a cadeirinha do carro, o bebê conforto, você tem essa opção e aí você compra o assento para essa criança. Mas, se a sua criança tiver até 2 anos, você pode ir com ela no colo, ou até mesmo, se for um bebê pequenininho, você pode contratar um bercinho, que é um bercinho que eles encaixam, eles acoplam ali em alguns assentos específicos do avião, para que você possa colocar o seu bebê ali para dormir, por exemplo. E uma informação importante aqui é o seguinte: se o seu bebê for menor de 2 anos e ele não tiver comprado passagem, você precisa fazer um link entre a documentação desse bebê para colocar que existe um bebê viajando junto com você como responsável, porque senão fica um bebê viajante sem o link dos pais. Isso precisa ser feito pela companhia aérea. Você compra a passagem, por exemplo, esposa, marido, e aí o bebê não comprou a passagem, mas você colocou lá na descrição que tem um bebê. Você precisa ligar na companhia aérea, você vai passar as informações do seu filho, e aí na hora que você for fazer o check-in, eles vão fazer um check-in do bebê sem assento,
mas sinalizando que tem um bebê viajando com vocês. Se vocês não fizerem isso, na hora do check-in, você vai perder um tempo aí que não é muito legal. É um tempo relativamente grande, eu sei porque eu já passei por isso. Então eu recomendo vocês que estiverem viajando com um bebê abaixo de 2 anos, que não tiver assento comprado, que vocês entrem em contato com a companhia aérea com antecedência para fazer esse link entre bebês e responsáveis. A próxima dica aqui que eu dou para vocês dentro desse planejamento é ver hospedagem e ingressos. Mas isso eu vou deixar para falar no próximo vídeo, porque nesse primeiro vídeo eu queria falar para vocês dos primeiros passos para você realmente tirar a viagem do papel e começar a organizar ela. Mas no próximo vídeo eu já vou dar algumas dicas aqui super importantes para você conseguir fazer esse roteiro de forma eficiente, o máximo econômica possível, para você aproveitar ao máximo essa viagem para Orlando. Espero que vocês tenham gostado, que eu esteja ajudando na viagem de vocês. Se você gostou desse vídeo e já deu o seu like, continue assistindo os vídeos aqui no canal, que com certeza você vai achar muito conteúdo para planejar sua viagem. Até a próxima!